Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Temporalidades. Hoje vamos visitar o Sr. Oreste Regispani. Ele é de origem italiana, mas veio para o Brasil com apenas 1 ano de idade. Em Varginha está desde a década de 1960. Aqui fixou residência e passou a cultivar um carinho incondicional pelo município. Algumas das memórias construídas aqui, ele compartilha com a gente a partir de agora. Vim para Varginha em 63, com 15 anos. Minha família morava em Cordislândia. Antigamente se chamava Paredes do Sapucaí, era município de São Gonçalo. Então, entre 60 e 61, desmembraram-se 3 municípios. 2 de São Gonçalo de Sapucaí, Cordislândia, que era Paredes, e Retiro, que hoje se chama Turvolândia. Mas nessa época da emancipação política eu já vim para Varginha, né? Meu pai morava lá e meu pai é um imigrante italiano, né? Veio para o Brasil em 1924, com 20 anos de idade. Só que este meu pai, que eu estou me referindo, que tinha o mesmo nome meu, era meu tio, foi pai adotivo. Eu vim para o Brasil com 1 ano de idade, em 49. E a minha família veio morar com os meus tios aqui. Não se acostumaram aqui no Brasil, houve problemas de saúde, meu pai voltou para a Itália 3 anos depois com a família e eu acabei ficando com os meus tios, que não tinham filhos, e acabei ficando filho adotivo dos meus tios, né? Então, o Oreste Regispani era meu pai adotivo, meu tio. E os meus pais voltaram para lá, tenho um irmão que mora na Itália, mas eu, na realidade, para efeitos assim de cultura, me considero brasileiro, porque eu vim com 1 ano de idade. Fiz curso primário em Cordislândia, depois fiz o ginásio em Machado, aqui perto, depois em Varginha, fiz faculdade de Direito em Varginha. Então, para todos os efeitos, moro em Varginha desde 63. E aqui eu terminei o ginásio, que eu havia começado em Machado com os irmãos laçalistas. Terminei aqui com os maristas, depois, posteriormente, fiz faculdade, né, de Direito. Varginha era praticamente o polo aqui do sul de Minas, dessa região do sul de Minas, tirando Poços, que é um pouquinho mais distante. Varginha era a princesa do sul, né? Talvez seja até hoje, não sei. Hoje em dia as coisas modificaram um pouco por causa da indústria, etc. Mas já era um polo cultural Varginha, né? Depois, na década de 50, 55 ou 56, foi inaugurado o Cine Rio Branco. Isso aí foi um fenômeno quase que nacional, porque o Cine Rio Branco, vocês já devem saber disso, foi um dos cinemas muito modernos na época, um dos maiores cinemas do país, e me parece que em tamanho, em capacidade, o 3º do mundo. E quando ele foi feito, o sistema de engenharia do cinema lá foi muito avançado para a época, né? Então o cinema trazia, mesmo por curiosidade, trazia pessoas de todo o sul de Minas para assistir os filmes aqui em Varginha. Poucas cidades aqui do sul de Minas tinham um cinema com sessões diárias. Então o Cine Rio Branco teve essa função, né? E por acaso um outro tio meu que veio da Itália, inaugurou um bar, também moderno na época, ao lado do cinema, junto com a inauguração do cinema chamado Bar Itália, onde neste bar havia, entre curiosidades da época, o café expresso, com aquelas máquinas italianas, eram máquinas grandes, né? Máquinas a vapor, de fazer o café expresso. Então as pessoas, depois do cinema, das 2 sessões noturnas de cinema, iam no bar tomar café, né? Eu não morava aqui nesta época ainda, mas frequentava já Varginha, né? Vinha para ir no cinema? A gente vinha ao cinema, às vezes vínhamos à noite. Saímos de Cordislândia, são acho que 40 ou 50 quilômetros, saímos de lá e vimos assistir o filme aqui, o cinema no Rio Branco. Aqueles filmes famosos, né? Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, etc. Os filmes da época, né? Década de 50 e 60. Infelizmente o cinema já fechou. Já em meados da década de 60, aí se fundou em Varginha
olha, se fundaram duas faculdades. A Faculdade de Filosofia e logo em seguida, ou logo depois, não me lembro, mas foram quase que simultâneas, a Faculdade de Direito, né? Isso aí também já trouxe um interesse maior culturalmente aqui para Varginha. Na área de filosofia e de direito, Varginha foi, acho que, um pioneiro aqui no sul de Minas, né? Entrei na faculdade em 70, me formei em 75, começo de 75, pertenci, se não me engano, à 5ª turma. E aí, na época da faculdade, na década deve ter sido de 72 a 74, um jornalzinho, uma revistinha chamada Etc. Né? Mas eram alunos da faculdade, colegas da faculdade, né? Fundamos uma revistinha sem muita pretensão e saíram aí, acho que, se não me engano, 4 números. O Romanelli, né, que é juiz aposentado do trabalho, o doutor Francisco Antônio Romanelli, o Célio, o professor Barbieri, químico, que não está mais em Varginha. Fundamos aí essa revistinha e teve alguma repercussão na época, embora lutássemos com muita dificuldade para a reprodução dos números, né? Porque era um sistema meio antiquado aí, que não rendia muito. Se fosse hoje em dia, seria muito mais fácil a impressão, né? Através do offset e de computadores, né? Mas na época era tudo um pouco primitivo ainda, né? Mas essa revista foi interessante, porque recebemos uma comunicação na época da Biblioteca do Congresso de Washington, que eles queriam um número da revista para o arquivo deles. Porque parece que eles arquivam tudo que sai no mundo, em matéria cultural eles arquivam na famosa Biblioteca do Congresso, né, de Washington. E mandamos para eles um ou 2 números da revista. Ali havia poesia, havia crônica, o próprio Cícero Acaiaba, né? Era cronista, contista e poeta famoso, né? Já tinha sido novelista no Rio de Janeiro. O Cícero também participou com alguns contos, cada um colaborava com conto ou com poesia, né? Eu participei junto com outras pessoas da cidade de algum movimento aqui cultural e mesmo na imprensa. E então participei de concursos que havia na cidade antigamente, chamado Poesia Falada, concursos do Colégio Catanduvas, concursos de poesia falada, né? Que depois, quando terminou, patrocinado pelo colégio, esses concursos foram feitos pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Houve algumas versões. Eu advoguei alguns anos, fiquei aqui, advoguei alguns anos. Iniciei o mestrado em São Paulo, na PUC, mas só iniciei, não dei. Meus pais ficaram doentes, voltei para Varginha. A partir de 98, comecei a fazer experiências na ordem, né? Hoje já tenho a profissão perpétua na ordem secular, a ordem dos carmelitas seculares, né? A ordem dos carmelitas é uma ordem religiosa, como as grandes famílias religiosas, os franciscanos, os camilianos, os maristas, os jesuítas, né? Os capuchinhos. É uma ordem religiosa. Esta ordem religiosa, como quase todas as grandes ordens, ela tem 3 ramos. O ramo masculino, que são os frades, né, os frades carmelitas. O ramo feminino, que são as monjas, as carmelitas, as famosas carmelitas. Inclusive, em 3 Pontos, aqui nós temos um convento, né? Quase toda a diocese do Brasil pleiteia um convento das carmelitas, né? É o ramo feminino. E, além desse ramo, o 3º ramo, que é o ramo leigo, ramo laico, né? Que hoje em dia se chama ramo secular. A ordem carmelitana, já desde a Idade Média, é uma ordem contemplativa, né, oracional. Então, o carmelita deve ser um religioso ou um leigo especializado em oração, que saiba orar, que saiba ter intimidade com Deus, aquela conversa íntima com Deus, né? Então, isso é a espiritualidade carmelitana. Assim como hoje, podemos dizer, que pena que em Varginha, na época, não tenho registrado isso, não tenho registrado aquilo. Às vezes os registros são tanto quanto precários, né? Sejam os fotográficos ou os registros
cartoriais ou documentais. Por que não registraram isso? Porque na época não tinha importância, talvez, não, você entendeu? Então a criação de um museu, de uma casa de cultura agora é importante porque vai se preparando devagarzinho um grande acervo que daqui 100 anos, 200, 300, as futuras gerações poderão ver fotografias de Varginha da década de 30, da década de 40, fotografias de quando vieram os irmãos maristas para cá em 1918, quando vieram as irmãs do Colégio Santos Anjos. Então você acha muito interessante como que era esta Avenida Major Venâncio, alguns anos atrás, que chamava-se Rua Nova, né? Era a rua onde passavam boiadas, você entendeu? E outras ruas aqui que depois trocaram o nome, né? Rua dos Boiadeiros, Rua disso, Rua daquilo. O bairro Nossa Senhora de Fátima chamava-se Areião. Depois mudaram, acho que Areião era um nome feio, mudaram para bairro Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, cortaram uma tradição. Não se faz isso. Na Europa não se faz isso. Você não muda o nome de uma rua ou o nome de um logradouro público, você não muda. Seja o nome bonito ou feio. Porque aí, daqui 1000 anos, perguntaram por que se chama Areião? Porque aqui, no começo do século XX, havia o areial, havia isto, havia aquilo. O bairro Nossa Senhora Aparecida chamava-se Matadouro. Por quê? Porque ela tinha um matadouro. Eu conhecia esse matadouro, mesmo porque meu pai, na época, tinha criação de suínos e vendia lá de Cordilândia e vendia suínos aqui para o Matadouro, né? Então era interessante. Mas é um nome feio, Matadouro, mas é um nome que as pessoas dão. Você entendeu? Então, a cultura antropológica, você não pode mudar o nome de uma rua ou de uma cidade artificialmente. Você entendeu? Se aquele nome se você mudar o nome de Varginha, o nome de Varginha é feio. Vamos colocar, a cidade vai se chamar Doutor Fulano de Tal, como mudaram o nome de Aleimém, o nome de Monsenhor Paulo e outras cidades aí que chamavam-se Ponte Alta, ou se chamavam-se, você entendeu? Leodoro, etc. E tal. Você não deve mudar o nome de uma cidade ou o nome de um logradouro público, porque todo mundo vai perguntar por que esse bairro aqui chama-se Matadouro? Porque no ano 1900, não sei quanto, 1920, aqui tinha um matadouro. Assim, quando você vai fazer um bairro novo, uma rua nova, você pode denominar Rua Doutor Fulano, Rua Doutor Cicrano, homenageia. Mas se já há um nome dado pelo povo, este nome deve ser preservado. Se você Areião é um nome feio, vamos mudar para Doutor Fulano ou para Santa Cicrana. Isso é um erro. É uma falta de cultura antropológica, você entendeu? Você não muda o nome das coisas, você conserva. Há pouco tempo derrubaram uma casa em frente ao Grupo Brasil, uma casa interessantíssima, que foi da época de 1812, quando Napoleão estava invadindo a Rússia, a casa já existia, derrubaram a casa. Você entendeu? Para fazer não sei o que lá, para não fazer talvez nada, um prédio novo. Então, é a falta de memória. Então, isso é perigoso, porque de repente você não tem memória mais daquilo que foi há 100, 200, 300 anos atrás, né? Então, essas instituições culturais têm a finalidade de preservar a memória e também a arte de quem faz arte, né? Seja uma escultura, pintura, ou poeta, ou escritor, ou um arquiteto, ou um cineasta, né? Essas artes mais modernas agora, ou um fotógrafo, né? Quantos fotógrafos importantes nós temos que registraram em São Paulo há 100 anos atrás, São Paulo, Campinas, né? Há 100, 150 anos atrás, né? Então, essas coisas precisam ser preservadas, né? O Temporalidades de hoje fica por aqui. Se você gostou das histórias compartilhadas pelo Sr. Oreste Regispani, com certeza vai gostar também dos outros convidados que já passaram pelo programa. Para conferir, basta acessar o canal da TV Princesa no YouTube. E o nosso conteúdo está disponível também no Facebook. Aproveite e curta a página da TV Princesa. A gente volta na semana que vem com muitos outros convidados, com histórias de Varginha e da sua gente. Um abraço e até lá!